Shalom, meus amigos, shalom, minhas amigas. Bem, estamos aqui hoje para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com vocês. O livro de Timóteo diz que toda escritura é divinamente inspirada por Deus. É muito comum a gente ver nas igrejas hoje, ou as pessoas falando que essa escritura seria a Bíblia que nós temos hoje, né? Vou falar da Bíblia protestante, Bíblia evangélica, que tem seus 66 livros. Mas será que é desse livro que o apóstolo Paulo está se referindo? Bem, a gente sabe que essa Bíblia que nós temos hoje com 66 livros, ela foi compilada, vamos dizer assim, aceita, mais ou menos no 3º século depois de Cristo. E o apóstolo Paulo escreveu isso no 1º século. Então, como o apóstolo Paulo poderia estar falando de algo que ainda nem existia? Então, qual seria essa escritura que o apóstolo Paulo estava falando? Bem, o apóstolo Paulo era judeu, e o que se conhecia na época dele como escritura sagrada seria o Tanar, ou aquilo que nós chamamos de Velho Testamento. São os livros que se encontram de Gênesis até Malaquias, se não me engano, o último livro. Não lembro, não estou recordando, desculpem. Mas seria a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, os profetas e os escritos. Torá, Neviim e Ketuvim, o Tanar. Esses eram os livros reconhecidos como escritura sagrada na época de Paulo. Pô, mas será que eu estou forçando o texto? Vamos ver. Qual escritura, qual livro, ou quais livros vocês acham que os apóstolos usaram para pregar o Evangelho? As escrituras sagradas, que eram a Tanar, o Velho Testamento. Como outra prova disso, quando Paulo pregou aos crentes de Tessalônica, se eu não me engano, ele fala que os crentes foram conferir nas escrituras se aquilo que Paulo falava era verdade. Os crentes de Bereia, os crentes de Bereia, eles foram conferir nas escrituras se aquilo que Paulo falava era verdade. Ora, se você acha que as escrituras que Paulo fala em Timóteo seria a nossa, que na Bíblia que nós temos hoje, como os crentes de Bereia foram consultar? Não, eles iriam consultar na escritura que existia, que era o Velho Testamento, aquilo que nós chamamos de Velho Testamento, aquilo que os judeus messiânicos chamam de Primeiro Testamento, certo? Ou Tanar. Então, toda escritura é divinamente inspirada por Deus. Do que Paulo está falando, quase 100% de chance de ser a Tanar. Aquela escritura era inspirada. Ah, Fábio, então você está falando que os livros do Novo Testamento não são inspirados? Não, eu não estou falando que os livros do Novo Testamento não são inspirados. Eu só estou afirmando que as escrituras que Paulo fala naquele momento não é essa nossa Bíblia de 66 livros, mas são os livros do Velho Testamento. Os livros do Novo Testamento são inspirados, Fábio? Eu creio que sim, são, mas não são esses que Paulo está falando, ok? Então a gente tem que saber diferenciar as coisas. São inspirados os livros do Novo Testamento? São inspirados. Mas são esses os livros que Paulo está falando quando ele fala que toda a escritura é inspirada? Não, não são esses, ok? Confira aí e até o próximo vídeo. Shalom.